Vamos nós aqui, ó. Então eu vou abrir aí a atividade do animal. Então, as atividades textuais, elas vão seguir essa lógica aqui, tá? Então vamos aqui, ó. Aqui é a atividade do gatinho. Então o objetivo dessa atividade é implementar um animal que passa pelas diversas fases de crescimento até a morte. Então a gente vai ter que fazer um código, a gente vai ter que fazer o back-end que carrega essa lógica, tudo bem? Então no nosso back-end a gente vai implementar um animal ele vai ter um barulho e um estágio da vida, beleza? Então tem várias atividades e cada atividade vai ter um contexto diferente, seja fazer um Tamagotchi, criar um relógio, criar uma motoquinha, uma lapiseira com grafite. Qual é a ideia dessas atividades aqui? Eles simularem a lógica de negócios que está, por exemplo, no back-end. Você tem o front-end, que tem a interface, as caixinhas de texto, mas aquela caixa de texto se comunica com o back-end que faz a lógica da coisa, tudo bem? Então, a nossa ideia aqui é, de forma simplificada, usar os conceitos de O para fazer essas lógicas. Então, vamos começar aqui no animal. A gente tem que implementar uma classe que se comporte como animal. Então, vamos lá. Quando a gente cria um animal, ele começa um bebezinho. E bebezinho não faz barulho, tudo bem? O nosso animal, ele vai crescendo, e enquanto ele cresce, ele passa pelos estágios de criança, adulto e idoso, e depois ele morre. E quando ele morre, ele também não faz barulho. Tudo bem? Como é que a gente vai interagir com esse sistema, com esse back-end? O jeito mais fácil de interagir não é menu, não é clique, não é nada. É como se você pensasse em comandos. Você vai dizer o que é que você quer que o sistema faça e passar os parâmetros para ele, e aí ele vai ter que entender isso e processar. Exemplo, quando a gente vier para cá, vocês vão entender. Então, vamos olhar aqui alguns comandos. Os dois primeiros comandos seriam iniciar, e para iniciar a gente tem que passar o quê? A espécie e o barulho. Então, você está iniciando um objeto que vai ser manipulado. Então, se você inicializar um gato que faz miau, o segundo comando seria um show. Quando você pedir para mostrar, o que é que ele tem que mostrar para você? Olha, eu tenho um gato, meu gato está no estágio 0 da vida e ele faz miau. Se você pedir para inicializar um cachorro que faz au-au, e você pedir para mostrar, você tem que ter um cachorro com 0 de vida e faz au-au. Beleza até aí? Ok? E aí o end termina o teu código. E aí a gente vai, pouco a pouco, adicionando novas funcionalidades. Por exemplo, vamos agora envelhecer. Então, primeira coisa, eu tenho que saber conseguir criar o animal, consigo mostrar ele. Então, eu vou precisar guardar esses dados em algum local, no meu objeto animal, de cara eu já vejo que ele vai ter que ter 3 atributos, né? O atributo espécie, que guarda que espécie ela é, que ele é, qual é o outro atributo que ele precisa ter? O barulho e o outro atributo, e o estágio. Nome e espécie são texto, e o estágio vai ser o quê? O número. Ok. E agora a gente vai para as lógicas. Por exemplo, envelhecer, né, crescer. Eu quero que ele passe por 2 estágios de vida, amadureça 2 estágios. Se ele começa no estágio 0, ele vai para qual estágio? 2. Se eu peço para ele amadurecer mais 2 estágios, ele vai passar para o estágio 3 e no estágio 4. O estágio 4 é o quê? Morto. Então, eu estava com a vaquinha, né? A vaquinha que faz mu. Quando ela chegou no estágio 4, o que é que eu tenho que avisar? Que ela morreu. Entendeu? Então, se eu tentar fazer a vaca passar mais 3 estágios, faz sentido a minha vaca amadurecer mais 3 estágios? Não, porque depois de morto, acabou-se, né? Não tem decomposição, reabsorção, não tem nada disso. Morreu, tá ali, tá morto. Tá certo? Então, se a tua lógica, por exemplo, tivesse ido do 4 para o 7, ela estaria certa? Não, ela estaria errada. Ou amadurecer ou envelhecer não aumenta o estágio que ele está? Por exemplo, eu estava com 2. Eu mandei amadurecer 2 e ele foi para onde? Para o 4. Aí eu mando amadurecer 3 e ele foi para onde? Para o 4. Por que ele não sai do quarto?
Porque depois de morto ele não cresce mais. Mas que no quarto ele falando nu, se ele tá morto? Não, aqui ele não está fazendo barulho. Aqui eu estou mostrando. Ó, se a gente fosse assim, ó. O comando show mostra, sem manipulação, os atributos estágio, espécie e barulho. Sem manipulação. Aí a gente agora iria para o terceiro comando. Agora, além de iniciar, mostrar e crescer, eu tenho um novo comando que é fazer barulho. Na hora que a cabra nasce, que eu mando ela fazer barulho, ela não faz barulho, é só um rugidinho. Aí, se ela crescer mais no estágio, ela vira uma criança. Agora, se eu peço para ela fazer barulho, ela faz o quê? Bem, se eu mandar ela crescer mais 3 estágios, ela que estava no estágio 1, crescendo mais 3, vai para qual? 4. Agora ela está morta. E se eu mandar ela fazer barulho, ela não faz mais barulho. Entendeu? Descansa em paz. Então, o que é isso daqui, pessoal? O que é que isso daqui está simulando? Uma lógica de negócio. Uma lógica de negócio é a lógica que o meu sistema deve obedecer para que ele funcione corretamente. Você espera que quando você saque o seu dinheiro, você consiga sacar tudo que tem na sua conta. Se você tentar sacar e ainda tiver dinheiro lá e você tenta e ele não deixa, ops, tem alguma coisa errada. A lógica diz que eu tenho que conseguir sacar o meu dinheiro. Entendeu? E por aí vai. Então, isso daqui é uma forma de a gente entender uma lógica de negócio bem simples, que basicamente é controlar que ele não pode amadurecer além do 4 e controlar que ele não vai fazer barulho no 1, nem no estágio 0, nem no 4. Então, isso daqui é o que a gente chama de diagrama de classes. Ele vai orientar como é que a gente vai escrever a nossa classe. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho uma classe animal. A classe animal tem os seguintes atributos. Aqui tem uma legendazinha, ó. Aqui é um atributo. A gente não está usando público, privado e protegido. Então, eu tenho um atributo e com a bolinha pintada, os símbolos pintados eu tenho os métodos. Então, aqui eu estou dizendo que espécie, barulho e idade são atributos. Aqui, int, mas JavaScript não tem int, daí a gente usa o number mesmo. Por exemplo, eu tenho o construtor. O construtor recebe a espécie e o barulho. E aí eu teria aqui métodos. Fazer barulho, envelhecer e transformar em texto. Tudo bem? Aí aqui é um texto explicando para vocês o que eu estou explicando agora, né? Explicando o que é o shell. Isso que vocês estão vendo isso daqui? Que explica um funcionamento. Disso daqui é gerado um teste. O que é que o teste faz? Dá essa informação para você e ver se o seu código gera isso daqui. Então você tem que escrever no código exatamente o que ele pede aqui. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente baixar o arquivo de testes, tá vendo? Ó? Isso daqui modela o teste, a entrada do teu código. E isso daqui é a saída que ele vai gerar. Então, por exemplo, o que é que tem de informação? Ó, init gato miau, mostrar. Init cachorro au, mostrar. Init galinha cocoricó, mostrar, enfim. Eu estou pedindo para o código fazer isso. O que é a saída? Ué, para ficar fácil de entender o casamento entre entrada e saída, tudo que você lê de começo, você vai imprimir de novo. Então, ele está pedindo, inicialize um gato com miau. Aí você imprime o quê? Inicialize um gato com miau. Aí ele pede mostrar. Aí você faz mostrar. Só que quando ele pede mostrar, o que é que você tem que mostrar? O estado do teu gato. E como é que o teu gato está? Gato 0 miau. E aí a gente continua esse loop, ó. Leia um comando, faça o que ele pede. Pega outro comando, faça o que ele pede. Pega outro comando, faça o que ele pede. Pega outro comando, faça o que ele pede, isso até o código terminar. Tá? De partida, vocês vão receber os códigos pré-montados. Como que vocês viram lá na atividade dos vetores? Então, vamos abrir aqui o do animal. Isso daqui é tipo um códigozinho de partida que acaba tendo que ter
porque o TypeScript e o JavaScript, eles não têm essas funções de como tem no C, no Java. Então, elas já vão ser preenchidas por padrão, tá? Tá aqui a tua classe animal, que a gente vai fazer juntos agora. E aqui tá o códigozinho do final. Então, eu peço que vocês copiem a classe animal agora inteira. Tudo bem? Não. Clica aqui, ó. Copiar arquivo cru. Clica aqui em copiar arquivo cru. Volta lá pro Moodle. Senhor Sober.ts. Sober.ts. Copia ele. Volta lá pro Moodle e vai lá em editar. Lista de envio, atividade de teste. Aí você vai clicar em editar e pode colocar o nome de arquivo que você quiser, né? Resposta.ts, mas tem que ter extensão. Aí você clica nesse botãozinho aqui que vai expandir o editor inteiro. Aí você cola a tua resposta. Tem que diminuir um pouquinho, tá? Então, ignora essa parte aqui de baixo da main. Daqui a pouco a gente chega nela, tudo bem? E aí o que a gente vai... Se você quiser, você até pode tirar esses comandos daqui de cima e colocar lá no final, se você preferir. Não faz diferença onde eles vão estar. Vou colocar eles lá no final, tá? E aí você pode salvar e testar teu código. Testar lá no que nem vocês fizeram na outra atividade. E aí ele já vai mostrar aqui do lado direito a saída. O caso dele falhou em 4 testes. Não, aqui no caso ele nem rodou. Tudo certo. Tá, perdão, é porque Você colou depois da... eu colei depois da main. Deixa lá em cima mesmo, então. colei logo em cima da mente. Mas é porque se quiser usar o write em outros momentos, aí deixa lá em cima mesmo. Deixa lá em cima, aí você salva e testa. Agora deu certo. Deixa lá em cima, salva e testa. Ele vai passar nos 4 testes, tá vendo? Pronto. Então o que a gente vai fazer agora? O miolo, você vai apagar o miolo de todas as funções. Só o miolo, tá certo? Da função fazer barulho, você vai apagar. Da função envelhecer, você vai apagar. E da função toString, você vai apagar. Você vai apagar todos os miolos. Você vai deixar o cabeçalho das funções, entendeu? As chaves, mas vai apagar todo o conteúdo deles. Tá. Apagou? Beleza. Algumas vezes vocês vão receber o código assim, com a classe, só o que a gente chama de esqueleto, só o esqueleto da classe. E é exatamente a mesma coisa de eu pegar o diagrama. Cadê a descrição? Se eu pegasse o diagrama... Deixa eu dobrar isso aqui. Vai, Carniça. Com Paquita. Mas é para pagar também, querem o dele? Hã? Não, do meio eu acho que é para deixar. Pronto, deixa main. Se vocês pegassem o diagrama, tá vendo aqui, ó, e fossem fazendo ele aqui, ó, fazer barulho, que retorna o quê? Uma string. Aí eu tenho idade, aqui eu coloquei como estágio. Seria basicamente a mesma coisa de pegar o diagrama e vir transcrevendo o que ele faz. Por exemplo, quando a gente pega o nome da classe e coloca como método, isso significa que eu estou falando do construtor. Então, essa classe animal e esse método animal, não é para você vir aqui e escrever animal. Não é assim que o TypeScript funciona, o JavaScript. Para ele usa a palavra reservada construtor. No Java, no C++, em outras linguagens, o padrão é quando eu tenho um método com o mesmo nome da classe, ele entende que eu estou fazendo construtor. Tá.
Então vamos lá. Vamos entender agora. Imagina que esse aqui é o esqueleto. Vamos agora olhar para a mente. No começo, ela pode parecer um pouquinho assustadora. Mas vamos entender a estrutura dela. Beleza. Você vai manipular um objeto animal. Isso você já entendeu, né? Então, esse animal, você vai fazer ele crescer, amadurecer, morrer, fazer barulho. Então, esse animal você vai estar manipulando. Isso aqui poderia ser qualquer coisa. Se você tivesse no projeto de construir um carro, ao invés de criar um animal aqui, você criaria o quê? Um carro. Se fosse um Tamagotchi, ao invés de um animal, você criaria um Tamagotchi. Então, o animal que você, o elemento que você vai estar manipulando, você vai criar ele aqui embaixo da mente, mas dentro da mente, tá certo? E agora, você precisa de um laço, tá vendo aqui, ó? Um laço infinito. O que é que esse seu laço infinito vai fazer? Ele vai ter que pegar os comandos que a gente viu lá, iniciar, crescer, e ele vai fazer o que o front-end faz. Ele vai pegar o que o usuário está pedindo e chamar o back-end. E depois vai pegar o que o back-end devolve e mandar para o usuário. Só que isso é feito de uma forma bem fácil, ó. Então vamos lá. Ele sempre vai ter essa cara, sempre vai ser desse jeito, sempre vai ter essa construção. Então no final você vai estar só copiando e colando o mesmo modelo, tá? Então, por exemplo, você vai fazer para sempre. O que é que você vai fazer para sempre? Pegar a linha inteira. Tá vendo? O que é que o input faz? O input pega a linha inteira. Beleza. Eu peguei a linha inteira. A gente falou sobre split no primeiro dia, não, né? Acho que a gente falou sobre o join, né? Que serve para juntar as coisas. A gente também falou sobre o split no meio, né? O join serve para juntar e o split é o contrário. O que é que o split faz? Separa. Para no meio. Então, se eu tinha uma linha com um texto bem grande, que seria um comando e várias palavrinhas, por exemplo, inicie um gato que faz miau. Isso é a linha. E se eu pedisse para ele quebrar em palavras, eu teria quantas palavras? Iniciar, gato e miau. Então, aqui eu tenho a linha e aqui eu tenho um quê? Uma lista de strings. No caso de init, gato, miau, a primeira palavra é init, a segunda palavra é gato e a terceira palavra é miau. Ok? Vocês lembram que a gente sempre pega a entrada e escreve ela na saída para a gente ficar copiando as informações? Tudo bem, eu vou explicar hoje. Você provavelmente vai ter que ver esse vídeo de novo. No começo é estranho, mas depois fica óbvio. Com quase tudo que a gente está vendo sempre pela primeira vez. Só relembrando, o que é isso daqui? É um modelo de pegar aqueles textos, cadê? Pegar esses textos aqui e gerar a saída. O que a gente está criando é um modelo para isso. Um modelo que a gente vai só reutilizar. Não vai precisar reinventar nem nada. Então vamos lá. Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse if-else gigante? Isso daqui vai ser sempre igual, independente do projeto que você tiver. Ele sempre vai começar com essas 4 linhas, que é o quê? Ler a linha, quebrar em palavras e imprimir na saída. Agora a gente vai fazer aquilo que muda dependendo de um projeto para o outro. Por exemplo, o que ele está dizendo? Que quando você dá um comando de iniciar, a primeira palavra vai ser a espécie e a segunda palavra vai ser o quê? Como é que é o índice? A primeira palavra é a espécie, a segunda é o barulho. A primeira palavra é a espécie, a segunda palavra é o barulho. Ou seja, quando a gente verifica, o comando que ele está me pedindo é a espécie. Aqui não é um vetor de palavras. Então, a primeira é a espécie. O índice 1 vai ser o quê? O primeiro vai ser init. Depois ele vai mandar a espécie. E depois... Arg são argumentos. Argumentos, ou seja, é aquilo que a pessoa digitou. Por exemplo, ele vai digitar init, espécie, barulho. O init vai ser a primeira palavra que ele digitou. A espécie vai ser a segunda palavra que ele digitou. E o barulho vai ser o quê?
a terceira palavra que ele digitou. Tudo bem? Você percebe, você lembra que você está manipulando esse objeto animal que você criou bem aqui? Só que ele está pedindo para você criar um novo animal, concorda? Com essa espécie e esse barulho. Qual é o comando que cria um animal? New animal. Quando você cria um animal, qual é a sequência que você determinou? Primeiro parâmetro é a espécie, o segundo parâmetro é o barulho. Então você vai passar o primeiro parâmetro, que é a espécie, na primeira posição, e o segundo parâmetro, que é o barulho, na segunda posição. Então, quando ele pedir, inicie uma abelha que faz... Aí você, beleza, ele está pedindo para eu iniciar a abelha, vem para a primeira posição e vem para a segunda posição. Eu vou criar o objeto abelha e eu vou salvar ele em animal, porque animal é a entidade que eu estou manipulando. E o nome dessa entidade pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Poderia ser um carro, bicicleta, uma criança, aquilo que eu estiver manipulando. Então, bora lá. Só que eu não tenho só o comando de init, eu tenho vários comandos, né? Por exemplo, se ele pedir para eu fazer um show, não tem lá o comando do show? Se ele pedir para eu fazer o show, o que é que eu tenho que pegar? O animal e mostrar o animal. Oi. Ó, quando você lê a linha, você lê a linha inteira. Por exemplo, a tua linha poderia ser init, abelha, tudo bem? Ele pega essa linha, que vai ter isso, e quebra em argumentos, ou seja, em palavras. O args vai ter, a primeira vai ser init, o segundo vai ser abelha, e o terceiro vai ser tudo bem? Então, se você pensar em linha, linha é isso daqui. Um texto só com tudo. E se você pensar em argumentos, argumentos vai ser o quê? Uma lista com cada uma das palavrinhas. Separado. Quem foi que transformou a linha numa lista de palavras? Foi o comando split. Deixa eu mostrar aqui. Se eu pegar termina note. Então, se eu tenho um texto, seja texto, hoje eu fiz 3 questões. E se você der um texto, ponto, split, separando por espaço, texto. Hoje eu fiz 3 questões. Então, o split transforma de texto, de string, para vetor de strings. Então, o que a gente... Lembrando, o que a gente está fazendo aqui? Criando um código que vai pegar aquele monte de comandos, interpretar, e aí eu vou tentar entender o que ele está pedindo. Ué, ele está pedindo para eu criar um objeto novo? Ele está pedindo para eu fazer o meu objeto crescer? Ele está pedindo para eu fazer barulho? E aí, para cada um desses pedidos, eu vou ter que chamar a função correspondente. Se ele estiver pedindo para o meu animal crescer, eu vou chamar qual função? Envelhecer. Se ele estiver pedindo para fazer barulho, eu vou chamar qual função? Fazer barulho. E aí eu vou amarrando. O que a gente está fazendo é costurando o front-end. O front-end para a gente é só um comando de uma lista de requisições. Que no fundo o que o front-end é uma interface bonitinha que vai gerar uma lista de requisições. Essa lista de requisições vai chegar no meu back-end e ele vai entender. Beleza, inserir o usuário, esses são os parâmetros do usuário. E aí ele vai invocar o método que é responsável por inserir os usuários no banco. Aí chega uma requisição que ele está pedindo para obter os dados do usuário tal. Beleza, então eu vou fazer rodar a função. E aí a gente vai fazendo essa costura. Alguns comandos vão ter... write é só um atalho para o console.log, tá? Porque o console.log é muito comprido de escrever.
Aí isso é a mesma coisa do console.log. Então, se ele quer fazer barulho, eu pego o método fazer barulho da classe animal, que me devolve o barulho, e aí eu faço o quê? Imprimo o barulho, porque ele quer ver o barulho. Nem todos os comandos querem ver algo. Por exemplo, o comando de crescer nem sempre mostra alguma informação. Quando é que vai mostrar a informação? Só quando o bicho morrer, tá? Tudo bem? Entendido mais ou menos isso aqui? Qual é o último detalhezinho? Quando você tem uma lista de textos, quando você quebra, ele te gera uma lista de textos, tá vendo? Ó? Só que às vezes o comando ou o parâmetro, ele pede um número. Envelhecer está esperando um número. A forma como no JavaScript, no TypeScript, a gente converte texto para número é através do símbolo mais. Então, mais ele converte de texto para número. Equivalente seria criar um number. A mesma coisa. Certo? Só que o operador mais também faz isso. Tá? Não. Args1 é um texto. Mais args1 é um número. Por quê? Porque envelhecer não quer um texto. Envelhecer quer um número. Tá? Então, hoje a gente vai fazer no Moodle, mas na próxima oportunidade eu ensino vocês a rodarem nos computadores. Eu gosto de fazer no VS Code, eu acho que ele tem um feedback melhor. Aí eu vou ensinar vocês tanto como é que roda os testes, baixa os testes, tudo automático pelo VS Code. Tudo bem? Então, bora lá. Então, do jeito que está aqui, eu apaguei tudo, tá vendo? Eu vou salvar e vou rodar e vou ver o que é que ele vai me reclamar. Isso aqui é o que a gente chama de TDD, Desenvolvimento Orientado a Testes. Por quê? Porque eu tenho um monte de testes e o meu objetivo é passar nesses testes. Então, eu vou implementando conforme eu preciso para os testes rodarem. Então, vamos ver aqui, ó. Você pode ir direto no saída esperada. Ele esperava que eu mostrasse gato 0 miau e o meu código não mostrou nada. Mostrou o quê? Undefined. Por quê? Porque o comando mostrar, tá vendo aqui o comando mostrar? Ele chama indiretamente o toString, que é o que mostra as informações do meu animal. Só que ele está devolvendo alguma coisa? Não. Então, bora fazer. Primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer? Parte 1, o construtor. Então, bora lá para o construtor. Você vai inicializar espécie com o valor espécie que você recebe. This.espécie recebe espécie, não é assim que a gente faz, sabe? Você vai inicializar o barulho com o barulho que você recebe. This.barulho recebe barulho. E o que é que falta inicializar aqui? O estágio. This.estágio recebe 0. Porque ele é um número. Ok? Só que isso não é suficiente. Porque se você mandar rodar o show, ó, o show está mandando rodar o animal. E quando você converte, quando você tenta converter um objeto para texto, automaticamente é chamado esse método aqui, ó, toString. Isso é automático. Ele está tentando transformar o animal em texto. Aí ele vai procurar, ei, cadê o método toString? Está aqui. E aí ele vai rodar esse método. Então, por exemplo, se aqui no toString você retornar batatinha. Quer que... que foi? Batatinha era o nome do cachorro, né? Não tinha feito a relação, não. É porque o João gosta de comer batata, batatinha. Purê. Quando eu fizer isso, rodar o código, todos os shows vão mostrar o que agora? Batatinha. Ó, quando eu for aqui para olhar a saída do meu código, o que é que tá saindo? Batatinha, 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 batatinha. Faz tempo que o Batatinha morreu, nem. Foi semana passada. Sério? Ixi. Aonde? Não,
querer botar uma cruz, né? Onde é que enterraram o Batatinha? Ai, foi. Não ficou não o memorialzinho do Batatinha? Bora lá. Então eu tenho que bem aqui gerar o texto. Só que a gente tem que gerar do jeito que ele quer. Como é que ele quer o texto? Bora olhar aqui. Primeira coisa tem que ser o nome, depois tem que ser o estágio e por último tem que ser o barulho. E tudo isso tem que ser separado pelo quê? 2 pontos, tá vendo aqui? Nome, 2 pontos estágio, 2 pontos barulho. Então bora lá. Eu já expliquei para vocês como fazer string de substituição, não já? Lembra? Eu poderia fazer assim, des.nome, não é assim, nome? Não, é nome ou espécie? Espécie, né? Des.espécie, mais 2 pontos, mais... Isso aqui é composição, estão vendo aqui, ó? Tá. O que eu poderia fazer outra forma também? Assim, substituindo. Faz uma crase, tá vendo? E aí você imagina que eu vou ter um valor, 2 pontos, outro valor, 2 pontos, outro valor. Não é assim? Aqui vai ser a espécie, daí eu vou ter 2 pontos. Aí aqui vai ser o estágio, 2 pontos, e aqui eu vou ter o barulho. Aí beleza, como é que eu coloco a variável aqui dentro? Você vai colocar um cifrão e depois, dentro das chaves, você coloca a variável. Aqui vai ser des.espécie. Então, ele vai pegar o valor dessa variável e colocar bem aqui. Aqui eu vou colocar na frente o cifrão e aqui des.estágio. A mesma coisa para o último. Na frente o cifrão e depois des.barulho. Agora eu salvo e rodo. Ó, 2,5 de 10, ou seja, passei um dos 4 testes. Eu tenho uma pergunta Diz. para fazer. Não, não é burra não, é boa. Porque não tem function em nenhuma dessas funções, porque eu estou criando as funções já lá embaixo. Porque ele não, isso daqui não tem function, porque a gente não usa function quando é método. Ou seja, as Não são funções? Não, eu não uso a palavra function. Function, tá vendo? Quando é quando é uma função da classe, aí eu não uso function. Tá vendo? A função da classe eu chamo de método. Ah, entendi. Entendeu? Então aqui a main, ela não está dentro de nenhuma classe, essa daqui, ó. Essa function main, ela não está dentro de nenhuma classe, ela está solta. Aí eu uso a palavra function. Aqui eu não uso a palavra function, nem para o construtor e nem para nenhum deles. Eles são funções do jeito que a gente entende funções. Mas quando é função de classe, a gente chama de método. E aí ele não usa o function. Entendi. Ah, agora que eu percebi, eles estão tudo na chave da classe. Eles estão tudo na chave da classe. Ou seja, o fazer barulho não está solto. É o animal que faz barulho. É o objeto animal que é capaz de fazer barulho. Eu invoco a partir do animal. Estou rodando, está dando certo, está bugado. Ó, é para a gente fazer o twisting aqui, ó. E vai fazer essa composiçãozinha aqui. E aí, quando rodar, é para passar no primeiro teste. E esse cifrão, ele serve de alguma coisa? Sem o cifrão, ele não entende que você vai querer colocar uma variável aqui. Se você colocar sem o cifrão, ele vai escrever des.espécie no texto. É o padrão formado por cifrão, chaves e o conteúdo que ele entende. Beleza, eu vou ter que pegar isso e substituir no texto. Oi. Não passou essa mensagem, eu acabei de descobrir. Ah, tá. Ó, só atenção, ó. Aqui dentro a gente tem a função main, eu estou criando a main, mas ela tem que ser chamada aqui embaixo. Aqui eu estou chamando a função main. Você sem querer apagar essa linha aqui, aí ele não roda, né?
Deu certo aí? Conseguiram rodar? Ok? Tudo bem? Tudo bem? Ixi, meu Deus, eu também. Não, é pra. Não. É para ele rodar é para ele rodar só o primeiro teste. Nem o primeiro todo. Rodou? Aquele, quando traz essas coisas no botão aqui, você vai mostrar. Não posso. Todas as guias visuais, elas têm todos os o salvo, você não está fechando, tem alguma coisa errada. Ou é a chave, um já para um lado, um já para o outro. Frases, esquerda, você vai formar sempre. Então, se isso for uma vez, ele vai dar esse pode não fechar. Vou fazer aquele escopo na frente, quando você comer uma chave, quando você está com parêntese a mais, tudo isso abre um escopo. Você abre uma chave, ele tem essa separação. Se você não fecha, ele vai no órgão todo dentro da chave. Entendeu? Dentro da formação de uma chave, é como se eu estivesse dizendo que isso tudo está dentro do método. Fecha aí. Entendeu? Então, assim, né? É muito importante as guias visuais. Tudo tem que estar na linha. Você percebeu? Se você faz isso, cadê? Porque a questão está fechando. Meu Deus. Nossa, cara, tem um espaço. Puta que pare. Esse cara está fechando. E aí você está fechando. Se você acha uma coisa, tem uma linhazinha e não termina a linha de fechamento, coisa errada. Tem que fazer os outros, pessoal. Por exemplo, o próximo para fazer é o crescer. Tenta fazer o bichinho crescer. Eu disse para ela, de cara a gente vê que Envelhecer, acho que crescer e envelhecer. está funcionando. Até que está, ele não está funcionando, está faltando os dentes embaixo. Ó, envelhecer ele está puxando. Para envelhecer ele não está puxando. Então, sempre a gente tem essa linhazinha visual. Todo mundo que abre está fechando. Só no barulho. Aí, se você usar os chaves, fica mais fácil de você ler as guias. Não use espaço na avaliação, certo? Não use espaço. Sempre usa chave para entrar em dica e salvo de guias. Dá 2 espaços, né? Sempre tá, não espaço, certo? E aí, como é que vai vir você daqui atrás? Tem que fazer ele envelhecer, pessoal. Mas qual é a lógica de envelhecer? Ele vai te dizer o quanto que ele não tem que envelhecer. Aí você faz, por exemplo, você não tem um chave ali do animal, que é o 0. Se ele pedir para envelhecer 2, tem que fazer o quê? Estágio vai ser estágio mais 2. Só que aí você vai ter que controlar. Por quê? Porque ele não pode passar do 4. Cheguei. É o meu. É mais não, porque eu tô ficando mesmo. Eu não confio nem. Como é que você vai pagar aqui? Eu não confio de ver ainda. Foi na hora de apagar. Tá vendo que tem algo muito então, porque na hora que você abre o peito, vai se enrolar tudo, né? Quando na hora que você fecha, você está funcionando na tua pasta. Exatamente. Vai, agora vai funcionar.
esperando um vídeo. Talvez. Salve, graça, salve. Como lhe ajudo? Internet. Hoje eu estou pobre demais na fé. Nem internet eu tenho. Eu queria internet para poder fazer minha avaliação institucional e sofrer um banco nem internet. Bora. Faça o bonequinho crescer, rapaz. Crescer até a morte. E já seu gatinho. E morreu também não é longe já cresceu tanto que morreu. Olha, pessoal, vou pegar uma batatinha para tirar o áudio. Vamos honrar a guarda da batatinha. Vamos fazer ele nascer, crescer, envelhecer e morrer. Quando tu começou a trabalhar aqui, aquele cachorro já existia? Eu não lembro, não. Eu não. Meu vínculo emocional com os animaizinhos é mínimo. Deu pra perceber. Mesmo assim, cara, eu não vou. Nunca fiz nenhum mal, mas eu não gero vínculo afetivo. Foi criado com o animal da forma instrumentalizada. Então era daqueles que dava milho para as galinhas, chamava as galinhas pelo nome, depois quebrava o pescoço e a gente comia a mafalda, entendeu? Ou então tinha a ovelhinha, né, que você dava. Vocês nunca deram uma madeira não para a ovelhinha? Ai, vai, Entendeu? entendi. Sei lá, como era o nome da minha ovelhinha, eu não lembro mais. Penélope, sei lá. Aí dava uma madeira para Penélope, porque o pessoal que não sabe, quando uma cabra ela tem muitos cabritinhos, e assim, normalmente ela rejeita alguns, porque ela não tem condição de cuidar de todos eles quando eles saem para comer. Então, quando assim, saem nas 4, 5, ela rejeita um ou dois, porque senão os urubus, os carcarás, pegam os que estão afastados e matam, né? E eles começam a matar, vocês sabem como é que ela faz? Não precisa ficar, não. Eles começam a comer nos olhos, os bichinhos. Os urubus eles fazem assim. E aí a vaca, a cabra, ela rejeita para eles não morrerem de fome. Por isso que às vezes tem que dar comida de mamadeira, porque senão ele realmente morre de fome. E aí tinha a Penélope, a cabritinha, eu dava de mamadeira para a Penélope. Aí a Penélope crescia, sentava na Penélope, ia lá, meu avô me puxava para cima e para baixo em cima da Penélope. Aí quando a Penélope estava gordinha, o que é que ele fazia? A festa, matava e a gente comia a Penélope, né? E não era matava, do tipo matava, né? Ele puxava para um canto, amarrava as pernas, segurava assim, colocava o joelho em cima, e quando o pé puxava o carro, cortava o pescoço, a Penélope ficava sangrando. Aí depois abria, tirava o couro para fazer os banquinhos, né? Tratava, salgava, ela ficava lá pendurada na área, 2 dias lá pendurada na área. Então acaba sendo muito instrumentalizado o meu afeto animal, né? Ok, façam aí o envelhecer dos bichinhos. O próximo é o envelhecer. Acabou minha disposição psicológica. Bora, tentei aí, envelhecer o bichinho até a morte. O que ele tem que retornar? Ele retorna muito. Não, ele não retorna nada. O que você tem que fazer é aumentar o estágio, só que ele não pode passar de 4. Só isso. E se por acaso ele chegar no 4, você tem que dar uma mensagem que ele dá aqui, né? Um warning, tal coisa morreu. Então, qual é a sugestão? Você simplesmente incrementa. Pega o estágio que ele está e incrementa de nível. Aí você verifica. Agora, ele chegou ou passou de 4, se tiver chegado ou passado,
você emite a mensagem que ajusta o nível. Por exemplo, se o nível tiver 7, você faz o quê? Você volta para o 4. Então você só soma e se tiver chegado no passado, você avisa e ajusta. Tentem aí, vai. Bota ele para envelhecer. Oi. Não, é um desencadeio que provavelmente tem alguma chave que se casa. Tu comeu a inteira? Por que tu comeu a? Não, mas quando eles tiraram tudo, não era para tirar a main, não. Pega, copia a main lá do... Não, ele tem aqui na descrição. Tá. Isso. Ok. Não, soluções também, dessas soluções também. Caso aqui tem uns 4 estados. Tá. Não precisa disso não. Só soma estágio mais nível. Então, pera, então temos que criar uma função. Não, tu já recebe o tanto que ele tem que envelhecer. Ó, tu já recebe o nível, ou seja, o tanto que ele tem que envelhecer. Você tem o que? A variável estágio, que diz como ele está, e o tanto que ele tem que envelhecer, que é o nível. Então, se eu somar estágio mais. Aí você tem o bichinho envelhecendo. Sim. Isso tudo dentro de mim. Não, você só envelhece. Envelhece estágio, recebe estágio mais nível. Estágio recebe esse ponto estágio mais nível. Então, por exemplo, só isso já funcionaria. Ele envelhece. Só que aí você só tem metade do código, porque ele nem está morrendo, nem está impedindo de passar do máximo. Mas fecha. Pois é, aí esse cara eu estou fazendo aquele simples. Cadê a mente? Copia a mente toda pra lá. Não, volta lá. A MEI tem loop também, ó. A MEI só acaba aqui, nesse daí. Não. Aumento. Passa também a chave na escada. Precisa colocar ali embaixo dessas funções para essa. Mas assim, eu teria que colocar uma mensagem. Só. Não, isso não. Ele não pede isso na função. Ele só pede para você amadurecer o bicho. Não pede para você dizer qual estágio que está. Entendi. Então vai criar uma funcionalidade. Então, bora lá, pessoal. Vamos terminar aqui, ó. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou só fazer meu código aqui. Desse ponto estágio mais igual ao nível que ele pede para o animal amadurecer. Se eu testar e rodar, lembra, nosso código é orientado a testes. O que é que ele vai avisar para mim? Ei, ele vai avisar exatamente onde está errado. Se vocês verem, tem uma linhazinha dizendo o que foi que eu acertei, tá vendo? Ó? Eu acertei isso, só que aqui é onde eu comecei a errar. Na hora que ele envelheceu 2, era para ter aparecido o quê? A vaca morreu. Ó, tá vendo? Ó? A vaca começa no 0, aí eu envelheço 2, a vaca tem 2, eu envelheço 2, é para avisar o quê? Que a vaca morreu. Eu tô avisando? Não, então eu vou lá e avisar. Estágio mais nível. Se desse ponto estágio for maior ou igual a 4, aí eu tenho que imprimir certinho. Por exemplo, você pode usar a função write ou então a console.log. Ó, warning, vaca morreu. Vou fazer do jeito que ele pede. Vaca morreu. Tá vendo? Aí eu salvo. É porque ele tá aqui, ó, warning, é o texto que tem escrito lá. É só gerar o mesmo texto que ele, se ele tivesse dito cuidado, aí eu escreveria cuidado. O que eu tenho que gerar é a mesma saída, eu tenho que igualar as saídas. Aí eu venho aqui, compilei, executei, e eu vou cair em outro erro. Qual é o próximo erro que ele vai dar aqui? Era para minha vaca tá no estágio 4. Ó, tá vendo aqui, ó, esperado.
Em que estágio está a minha vaca? No 7. Por quê? Porque eu não estou controlando ele ir além do 4. Então, eu vou ajustar. Se eu tiver chegado ou passado do 4, desse ponto estágio, recebe 4. Eu nunca vou deixar ele ir além do 4. Não é assim? Se ele tiver chegado no 7, ó, pega ele que está no 3 e amadurece mais 4. Ué, tudo bem, ele vai chegar no 7. Só que o 7 não faz sentido. Então, eu vou consertar isso para o valor lógico que faça sentido. Vou colocar aqui o 4. Aí eu faço o quê? Coloco aqui e rodo, e aí ele vai passar nesse teste. Beleza? Vou para cá, para main, e vou pegar, tá vendo aqui, ó? Isso daqui, tudo é o código que vincula a chamada de crescer com o método envelhecer. Vou apagar e vou fazer. Lembra que a gente só aprende as coisas escrevendo? Então, bora lá. Vou usar o mesmo modelo aqui dos outros. Qual é o comando que ele me dá? Crescer, né? Então, se o argumento for... Qual é o comando? Grow, não é assim? Grow. O que é que eu vou chamar? Qual é o método que faz ele crescer? É o método envelhecer. Então, animal.envelhecer. Tem que passar algum parâmetro para o envelhecer? Tenho, o tanto que ele envelhece. Então, eu vou passar aqui o tanto que ele envelhece. Argumento 1. Lembra, quando você chama grow, você passa grow e passa um valor. O grow é o 0. O valor está em que posição? Posição 1. Tudo bem? E aí falta o último ajuste. Envelhecer espera um texto ou um número? Um número. Como é que eu converto isso daqui, que é texto, para número? Mas pronto, acabei de fazer o meu vínculo front-end com back-end. Eu entendi qual é o comando, transformei os parâmetros, invoquei a função. E aí ele fez. Por último, falta o fazer barulho. Qual é a lógica do fazer barulho? Depende do estágio, né? Se o estágio for igual a 0, o que é que ele retorna? Só os 3 tracinhos. Se o estágio for igual a 4, o que é que ele vai retornar? RIP. Rest in peace. Se não, ele vai retornar o barulho. Então, se vocês perceberam, agora se eu salvar e rodar, ele vai passar em todos os testes. Menos em um. Que eu fiz de propósito, tá? Que eu fiz de propósito. Essa, beleza, fiz tudo. Aí ele diz, beleza, por que tá dando errado? Porque ele espera, eu estou manipulando uma cabra agora. Era para ter aparecido que a cabra morreu, mas está aparecendo que a vaca morreu. O que está aparecendo que a vaca morreu? Eu escrevi vaca aqui, né? Não era para eu ter escrito vaca, era para ter escrito o quê? Espécie. Era para eu estar usando a espécie. Então aqui não é vaca. Aqui é esse ponto espécie. Então quando você fizer todo o código certinho, que apertar o botãozinho, ele vai passar em todos os testes. Aí dá 10 de 10. Então, bora lá. A atividade de PO, a disciplina de PO é muito mais um jogo de quebra-cabeças, entendeu? De organização de dados, do que em si uma lógica super complicada. Então, o que a gente vai usar de lógica aqui é basicamente o que a gente aprendeu em FUP. Vai ter nada muito longe daquilo. Um laço, um for, um if. Qual é o jogo aqui? Conseguir fazer, entenda, um código grande, com várias pequenas demandas, organizado em vários pequenos pedaços.
vários pequenos pedaços. Hoje daqui já não é um código bem maior do que os que a gente está acostumado a fazer, com várias partes, detalhes, mas é isso. Muitos pequenos pedacinhos para fazer uma lógica maior. Sucesso? Como é que aprende a fazer isso? Tá? Então, por isso que a primeira atividade eu já coloquei ela no integral. Quando vocês clicam lá no rascunho, ela já tem tudo. Já tem o código, já tem a main, já tem tudo aqui na classe animal. Tá certo? E aí, como atividade dessa aula, já fica para vocês fazerem o carro. O carro é muito parecido com esse que a gente fez. A mesma coisa do animal, sabe? Só que ao invés de você envelhecer o animal, você manipula pessoas e gasolina. Então, por exemplo, o que é que o carro faz? Você coloca a gente dentro do carro, você tira a gente de dentro do carro, você bota gasolina dentro do carro. E as lógicas são todas simplesinhas. Por exemplo, se você tentar botar uma pessoa dentro do carro e já estiver no limite, você vai botar alguém? Não, é a mesma lógica do envelhecer. Se o tanque tem 40 de gasolina, o tanque aqui eu acho que é 100 litros de gasolina, de água no caso. Nosso carro usa água, que legal. Se é 100, você estava com 80 e manda colocar 40, tem que ser o limite. 100, é a mesma lógica. Você pega, soma e ajusta. E aí a gente tem o carro. No caso do carro, ó, a gente tem no código de partida, ó como é que tem. A gente tem só amém. Estão vendo aqui? Amém já está tudo feito. Ó como é que é. Não é igual que a gente fez, ó. Se for mostrar, mostra o carro. Se for entrar, chama entrar. Se for sair, chama sair. Se for abastecer, chama abastecer. Se for dirigir, manda dirigir. Ué, e de onde é que eu vou pegar amém? Não, a classe. Você vai fazer. Baseado em quê? No diagrama. Então, é isso. Então, o que é que eu sugiro? Vocês treinam com o animal e aí vocês começam a fazer o carro. Totalmente normal, primeira vez que a gente está fazendo uma coisa completamente nova, tem um monte de dúvida. Mas aí vocês seguem os mestres. Vocês perguntam no grupo. Tudo bem, pessoal? Então, esse já é o projeto para a semana que vem. Façam. Ele não é difícil, mas ele é novo. E por ser novo, ele se torna o quê? Difícil. Andar é difícil? Não, mas antes de um ano eu aposto que é. Ok? Então, fazer a chamada aqui. E vamos lá. Amanhã